E o ex-jogador colombiano Fred Rincón morre aos 55 anos na Colômbia e choca o mundo do futebol. Vamos chamar o nosso comentarista Bruno Prado, que está aqui ao vivo no estúdio. Bruno, seja muito bem-vindo. É possível mensurar o tamanho dessa perda? Olá, Daniel. É uma notícia muito triste, foi confirmada nesta madrugada. O acidente aconteceu na segunda-feira, um acidente de carro em Cali, e nessa madrugada foi confirmada a morte do Rincón. O Rincón foi um grande jogador aqui no futebol brasileiro. Pela sua seleção, a Colômbia disputou 3 Copas do Mundo, 90, 94, 98. Aqui no Brasil passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, onde acredito que tenha sido o time com maior identificação com o Fred Rincón, Santos, Cruzeiro, jogou no Napoli, na Itália, no Real Madrid. Foi um dos grandes jogadores de meio campo dos anos 90, principalmente, início dos anos 2000. Uma notícia triste, né? Desde a segunda-feira, quando aconteceu o acidente, o estado de saúde já era muito ruim, já era dado como gravíssimo pelos médicos. E nessa madrugada foi confirmada, infelizmente, a morte do Fred Rincón, um grande jogador dos anos 90 no futebol mundial. Pois é, certamente ficará marcado, especialmente nas torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro e também do Santos, né, Bruno? Que foram os clubes que o Rincón defendeu aqui no futebol brasileiro, campeão mundial com o Corinthians, né? E o Corinthians jogou ontem exatamente contra um time colombiano, contra o Deportivo Cali, que era o time de coração do Fred Rincón. Ele jogou no América de Cali, mas ele já se declarou em alguns momentos torcedor do Deportivo Cali, e o Kaique Silva acompanhou esse jogo entre Corinthians e Deportivo Cali, que aconteceu ontem em Itaquera. Em Itaquera, vitória do Corinthians, a primeira conquistada nesta edição da Taça Libertadores. O gol foi marcado contra a Verdade, mas o que vale realmente é os 3 pontos para o Timão. Depois de estrear com derrota, a primeira vitória veio justamente em casa, diante de mais de 35 mil torcedores, que foram inclusive exaltados pelo técnico Vitor Pereira após a partida. Vê-se o espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo. Claramente, a torcida, mais uma vez, é uma coisa, provavelmente para vocês é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri o mundo, para mim nunca vi nada igual, porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles de facto transmitem-nos aquela energia que nós precisamos. Sente-se a paixão, sente-se a energia, portanto, a minha gratidão para eles. Quem também falou depois da vitória foi o meia Renato Augusto, eleito o melhor jogador do jogo. No grupo em si está crescendo, estamos entendendo mais e é o início, você dá o primeiro passo para dar o segundo. O importante é chegar no momento da classificação bem, para depois brigar na reta final, então eu acho que a gente está no caminho certo. Nos jogos dos demais brasileiros na noite de Libertadores, o Fortaleza foi derrotado para o River Plate fora de casa por 2-0. Já no Clássico Mineiro, Atlético e América ficaram no empate em 1-1. A madrugada de futebol ainda teve uma triste notícia. Em Cali, na Colômbia, foi confirmada a morte de Fred Rincón, ídolo da seleção colombiana, do Corinthians e com passagens marcantes ainda no Brasil por Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Rincón tinha 55 anos e estava internado em estado gravíssimo após acidente de carro na madrugada da última segunda-feira. Ontem esse jogo do Corinthians na Libertadores, né, uma vitória contra o time colombiano, e daqui a 2 semanas tem um confronto com o Boca Juniors, né, um confronto decisivo na Arena Corinthians, todo mundo com 3 pontos, é um dos grupos mais embolados dessa Libertadores. Pois é, e daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações em relação ao velório e também enterro de Fred Rincón. Agradeço muito pela participação, Bruno Prado, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News.